Bem, o tema do nosso conteúdo essa semana é o romantismo na literatura americana, tá? Então, o que aconteceu? Vocês lembram que a sociedade americana estava discutindo a necessidade da independência, né? No período anterior. E aí havia aquela coisa da razão, né? Aquela coisa da sociedade que precisava ter bom senso, que precisava seguir regras, né? Que precisava seguir regulamentos para a sua formação. Então, no período pós-independência, né? O período pós-colonial, a sociedade americana estava habituada ao que se chama, ou que se costuma chamar de classicismo, tá? Ou seja, era o racionalismo da sociedade. Então, era a família, certo? Aquele núcleo social, seguir as regras, a influência da religião, enfim, viver de acordo com o bom senso. Porém, como nós vimos na semana anterior, esse núcleo social que começou a se formar, né, e começou a se desenvolver na sociedade americana, também começou a trazer conflitos, começou a trazer desavenças de opinião, certo? Porque as pessoas, claro, começaram a conviver de maneira mais formal. E como cada um tinha o seu próprio pensamento, né, essa vida coletiva começou a gerar muitos conflitos e muitos problemas, certo? Que são naturais de uma família, né? De um núcleo social mais forte, certo? Que foi o que aconteceu naquela época. Certo? Muito bem. Então, isso era o que nós tínhamos na sociedade americana naquele momento, tá? Da independência, correto? Da independência. Aí, o que aconteceu? A sociedade americana começou a ficar saturada disso, certo? Então, começou a ficar cansada dessas mazelas sociais. Aí, já havia, claro, uma identidade americana, né, formada. Então, agora, nesse momento, a sociedade americana não estava mais submissa, né, ou influenciada pela Inglaterra. Agora já havia uma identidade real americana, né? E aí começou a surgir um movimento dentro desta sociedade no sentido de abandonar a razão e passar a conviver mais com a emoção. Então, a sociedade americana começou a ficar cansada dessa vida coletiva, né? Desse senso comum, desse bom senso, e começou a guinar, então, para o lado mais emocional e individual. Então, as pessoas começaram a pensar que era melhor focar em si próprio, né? Focar-se no próprio indivíduo. Então, o romantismo americano, ele foi, na verdade, uma fuga, né? Um escape desta razão para um momento de mais emoção, certo? Então, aí, claro, qual é a consequência imediata disso? As pessoas começaram a pensar mais em si próprias, certo? De uma forma mais cêntrica, vamos dizer assim, começaram a contemplar a natureza, começaram a fugir dos problemas sociais, daqueles conflitos todos que começaram a existir. Então, vocês vão perceber que nas obras do romantismo americano, normalmente há lugares distantes, tá? Há uma certa fuga da realidade, certo? Que era justamente essa tentativa da sociedade americana de mudar, certo? Então, se o coletivo não estava dando certo, certo? A razão não estava funcionando, o bom senso não estava trazendo
bons resultados, então vamos tentar um pouco mais de individualidade, vamos tentar um pouco mais de emotividade. Então, vocês sabem, né? O romântico é aquela coisa. Ah, como essa árvore é bonita. Olha que flores lindas. Vamos ouvir o canto dos pássaros. E aí, isso representou uma certa fuga, tá? Da razão para a emoção. E isso também trouxe alguns problemas, certo, gente? Porque na hora que a gente começa a refletir muito sobre nós mesmos, a gente também começa a criar conflitos internos, né? A gente começa a ficar naquela coisa de dialogar entre o bem e o mal que existe na gente, certo? Então, essa contemplação, né? Essa fuga, essa imaginação fértil também trazia um certo grau de sofrimento. Não era aquele sofrimento lá do romantismo lírico, tá? Daquele eu lírico, né? Que sofria por amor, que vivia decepcionado pelo amor, né? Que não era correspondido, e aí sofria, e aí tinha tragédias. Não. Aqui, esse sofrimento era ocasionado, era muito mais motivado por essa meditação sobre si próprio, tá? Então, esse individualismo, essa fuga da razão para a emoção, acabou também criando alguns conflitos internos, né, para o indivíduo. Por isso, ele vivia mais afastado, né, vivia fugindo, tá? Não queria saber de razão, ele só queria saber de emoção. Então, na verdade, foi um período em que a imaginação dos autores viajou na maionese, certo? Como se costuma dizer na linguagem popular. Então, eles viajaram, os autores românticos americanos, eles viajaram para bem longe, tá? Buscando essa fuga sempre, esse escapismo, tá? Então, o romantismo americano, ele foi uma espécie de revolta, né, contra aquele classicismo, tá? Contra a razão ao qual eles estavam acostumados, né? Porque precisaram formar aquela sociedade, criar um elo, criar uma identidade. Mas isso também causou muitos conflitos e problemas. Então a sociedade ficou cansada disso e tentou fugir, tá? Dessa razão para algo de maior emoção, tá? Infelizmente, nesta época do romantismo, também houve algumas pessoas, né, alguns autores, que, de certa forma, ficaram perturbados com esse movimento todo, né, com essa meditação individual, com essa contemplação de si mesmo, com esses conflitos causados pela emoção, pelo individualismo, tá? Então, quando a gente costuma deitar na rede, como se diz, né, e olhar para o teto, a gente começa a pensar numa série de coisas que também, às vezes, são negativas. Então, nesse período do romantismo, em um pedaço dele, já mais para o fim, né, houve o surgimento de um movimento, tá? De um conjunto de autores e obras que é conhecida como o Dark Romanticism, que vocês podem fazer aí um paralelo com a Dark Web, né? Não tem aquela coisa da Dark Web, que aquela camada profunda da internet, onde só tem coisa que não presta. Então, o Dark Romanticism, que é o romantismo dark da época do romantismo americano, ele foi uma época em que os autores ficaram, de alguma forma, um pouco perturbados por causa dessa meditação, dessa contemplação, dessa tentativa de fuga, tá? De tentar quebrar aquela coisa de seguir regulamento, de ter rigidez na forma,
tá? E um exemplo muito claro disso são as obras do Edgar Allan Poe. Se vocês forem ler sobre ele, se vocês forem se deter um pouco nas obras que ele escreveu, vocês vão perceber que é tudo assim, é tudo tétrico, né? É tudo, existe suspense, mas também tem muita violência, né? Tem muita crueldade e tem muita coisa tétrica. Então, o Edgar Allan Poe, ele foi o melhor expoente desse pedaço dark do romantismo. E isso, gente, é basicamente o que aconteceu no romantismo, ou no período romântico americano, tá? Então, eu coloquei aí para vocês essa tela, para vocês terem uma síntese, né, do que aconteceu, tá? Isso está lá também nos slides que eu coloquei na plataforma, mas eu fiz esse apanhado aqui em português e coloquei separado aqui para baixo essas características mais importantes que vocês podem visualizar no romantismo americano. E como tarefa, né, desta semana, nós temos os grupos que vão postar os seminários, né, cujas obras estão lá relacionadas, e os outros alunos, né, o restante do grupo que não estiver envolvido com o seminário, vai tentar fazer um paralelo entre o romantismo americano e o romantismo brasileiro, tá? Então, basta que vocês, não precisa falar de tudo, né? Mas basta vocês fazerem aí um texto de 2 parágrafos, talvez buscando fazer um contraste entre uma das características, ou 2 delas, do romantismo americano com o romantismo brasileiro, para mostrar se eles foram parecidos, né? Ou se eles foram diferentes. Todos os romantismos no mundo inteiro foram uma espécie de continuação do movimento que começou na Europa, tá? Claro, com características específicas, porque cada país é cada país. A gente já viu isso. A literatura é muito representativa do contexto social. Então, naquela época, claro, apesar de muitas coisas parecidas, cada território era um território com uma sociedade diferente, passando por uma transformação diferente, tá? Então, vocês podem perfeitamente pegar uma dessas características, certo? Que estão aí colocadas, né? E tentar fazer um paralelo com o romantismo brasileiro. Essa tarefa, ela só deve ser realizada por aqueles alunos que não estão nos grupos dos seminários desta semana, tá? Aqueles alunos que estão nos grupos dos seminários só vão postar apenas o seminário. Tá claro isso, gente? Vocês entenderam? Sim. Sim, senhor. Entenderam essa coisa do romantismo? Bom, a gente pensa logo assim, né? O romântico, ele é uma pessoa, se ele é romântico, né? Se a gente pensar no romântico como aquela pessoa que vive amargurada pelo amor, né? Ou por coisas que ele acha bonito, mas que não tem resposta, né? A gente vai conseguir lembrar do que eu estou falando, certo? Então, o romântico, ele é uma pessoa solitária, certo? E, ao mesmo tempo, ele tem um certo grau de amargura, ou por não ser correspondido no amor, ou porque ele está com conflitos, né? Quando ele começa a meditar e a contemplar e a pensar em si mesmo, ele também começa a criar conflitos internos, tá? E isso traz consequências, claro, como vocês todos sabem. Então, o romantismo americano nada mais foi do que isso, uma fuga da razão para a emoção, que, nesta fuga, os românticos americanos acabaram por criar uma certa perturbação
individual, tá? Uma certa amargura. E aí, alguns autores passaram por uma amargura, vamos dizer assim, muito mais profunda e forte que os outros. E aí eles fazem parte do que nós chamamos de Dark Romanticism, ou seja, a época dark do romantismo. Como a gente tem essa coisa da dark web, né? Quer dizer, aquela coisa pesada, aquela coisa difícil, né? Aquela coisa violenta. E o Edgar Allan Poe é o melhor exemplo de autor e de obra daquilo que se chama Dark Romanticism. Ficou claro isso, gente? Eu vou interromper a gravação, tá? Por causa daquela coisa do vídeo não ficar muito pesado. E a gente continua conversando, tá ok?